Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui nesse domingo, final de tarde, início de noite, para juntos nós comungarmos sobre a doutrina espírita, sobre essa espiritualidade maravilhosa que abençoa essa casa e que já no caminho do Rio de Janeiro para cá, já nos falava de alguma forma e já nos dava as boas-vindas de alguma forma. Meu nome é Sérgio Luiz e eu sou do Centro Espírita Discípulo de Jesus, na Tijuca. Muito interessante, porque temos a palavra discípulo e podemos substituí-la pela palavra trabalhadores, e é o centro no qual nos encontramos hoje com muita alegria de servir. Nós que somos servidores de alguma forma e que ainda na espiritualidade assumimos o nosso compromisso de resgatarmos aqui as nossas dores através de algum trabalho mediúnico que Jesus possa nos valer diante ainda da nossa imensa pequenez nesse todo que é o universo do Pai Celestial que nos chama. Então, nesse nosso estudo de hoje, eu espero que todos estejam me ouvindo muito bem, eu acredito que sim. Nesse nosso estudo de hoje, nós vamos abordar quais são os nossos problemas cotidianos, quais são as nossas aflições e o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso, sobre as nossas relações, sejam elas afetivas, sejam elas familiares, sejam elas conosco mesmo, porque o principal conflito não está no outro, o principal conflito está dentro de nós mesmos e é lá que nós precisamos nos resolver. Vamos trazer também o enfoque da ciência, porque a doutrina espírita caminha junto com a ciência. Estamos apresentando aqui a nossa bibliografia e depois vamos pôr essa bibliografia que contribui para o estudo de hoje, vamos pôr essa bibliografia à disposição dos irmãos que queiram ter acesso. Começamos dizendo que o nosso estudo ele vai se dividir em 3 partes. Como nós vamos falar do cativeiro à liberdade, qual a parte que nos cabe, nós vamos abordar o caráter da doutrina espírita, porque não existe nada mais libertador do que a espiritualidade. Então, se nós nos sentimos ainda em algum tipo de cativeiro, e nós vamos abordar inúmeros aqui no nosso decorrer de estudos, a doutrina espírita é, de fato, a grande chave espiritual para todos nós. Vamos falar também das relações familiares e sociais e, terminando, na questão do indivíduo, que é aonde tudo se resolve, né? Jesus já apontava com toda a sua autoridade para todos nós que o verdadeiro templo está em nossos corações e é lá que tudo deve se resolver. O caráter da doutrina espírita, sendo a terceira revelação, tem como antecessores Moisés, trazendo ali a primeira revelação divina, sobretudo no Decálogo, e mais tarde o próprio Jesus, no momento propício, vindo trazer a segunda revelação, que é a palavra do Pai amantíssimo, esse Deus que nesse momento em que Jesus chega, nós vamos entender que é o Pai do amor, o Pai da bondade, o Pai da justiça e o Pai da misericórdia. Esses 2 momentos, a primeira e a segunda revelação, a primeira tem em Moisés a sua personificação, a segunda tem no Cristo a sua personificação. E quantas bênçãos, né? Poder receber em nosso planeta o próprio governador visível entre nós. Digo visível porque ele também está hoje, embora ainda não os possamos ver. E ele prometeu que toda vez que estivéssemos reunidos em seu nome, ele estaria. E o nosso Cristo cumpre as suas promessas.
e tem essa personificação. A doutrina espírita, ela vai chegar de uma maneira diferente, e é muito interessante que nós possamos estar atentos a essa abordagem, porque inclusive eu vi aqui passando alguma coisa sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, e é um estudo muito bom, temos na nossa casa também, e o ESD traz muito isso. Anteriormente a Kardec, vários fenômenos começaram a acontecer no planeta. Nós vamos citar 2 que mexeram com toda a sociedade. As irmãs Fox, imagino que seja um fato conhecido para a imensa maioria de todos nós, nos Estados Unidos, mexendo não só com toda a imprensa, mas também com todas as autoridades que naquele momento estavam ali se acercando dos fenômenos que aconteciam. E o fenômeno das mesas girantes, tomando conta de toda a Europa, que é o que chama a atenção do então professor Rivail, que vem a ser o nosso codificador Allan Kardec. O fato muito interessante que nós devemos nos deter é que a doutrina espírita não tem uma personificação. O nosso próprio codificador sempre lutou arduamente para que não fosse interpretado como o criador de uma nova religião, porque ele estava ali apenas como instrumento de uma revelação. Então, chega a dar uma dorzinha quando a gente escuta um ou outro irmão ainda dizer, né, kardecismo, uma palavra que não existe, né? Mas não há ali o fator da personificação. Os fenômenos mexem com toda a sociedade. Então, enquanto em Moisés nós tínhamos uma restrição apenas ao povo hebreu, já o cristianismo, a partir do Cristo e dos seus apóstolos, vão alcançando de alguma maneira todo o mundo ocidental, mas ainda assim, ali, com as suas personificações, com os seus instrumentos, a partir do Cristo e a partir dos apóstolos, essa doutrina ela começa a acontecer em todo o planeta ao mesmo tempo. Tanto é que, como nós sabemos, o nosso codificador vai trabalhar inicialmente o livro dos Espíritos e depois toda a obra, recebendo mensagens espíritas de todas as partes do planeta. Nós estamos falando da América, da Europa, da Ásia, Oceania e África. Bom, e aí nós temos então o quê? Nós temos uma construção coletiva. A doutrina espírita é uma construção coletiva. Ela não pertence nem a A, nem a B, nem a C. Ela veio para todos nós. Ela é uma construção coletiva tanto dos médiuns ali encarnados naquele momento, cedendo ali o seu material mediúnico, quanto da imensa equipe na espiritualidade trabalhando para que ela pudesse acontecer. Então o Espiritismo ele tem essa capacidade de nos libertar. Ele pertence a todos nós, a cada um de nós, e todos nós de alguma forma somos grandes responsáveis por ele. Seguindo para o nosso segundo momento, depois de abordarmos a importância e o caráter coletivo da doutrina espírita, e se é coletivo é porque todos nós temos propensão de atuar nela e devemos atuar, nós vamos entrar nas algemas e liberdades nas relações familiares e sociais. As relações sociais, no estágio atual em que a nossa sociedade se encontra, ainda voltado para uma sociedade muito, muito centrada nas questões materiais. A nossa sociedade ocidental hoje se revela mais do que nunca uma sociedade amplamente consumista, em que nós temos necessidade de ter, de ter, de ter e de ter. E de alguma forma, como nós somos, na verdade, seres espíritos encarnados momentaneamente num corpo material, nós temos a nossa verdadeira pátria, que é a espiritualidade. Então a nossa essência ela é muito mais espiritual do que material. Entretanto, no apelo da matéria da sociedade atual, nós vamos nos vendo chamados a esse consumo desenfreado, e os distúrbios vão acontecendo, não só no nosso interior, no nosso íntimo, como também nas nossas relações. Hoje, mais do que nunca, precisamos trabalhar.
Precisamos trabalhar porque queremos ter tudo, queremos dar de tudo e é muito natural. Queremos dar de tudo à nossa família, queremos dar de tudo aos nossos filhos, então estamos nos ausentando cada vez mais dos nossos lares em prol de buscar esse recurso material que de alguma forma alguém disse dentro da sociedade que não basta. Então, quando nós olhamos ao nosso redor, parece que temos a necessidade de mais e mais e mais e mais. Uma certa revista acadêmica, da Academia Britânica, há cerca de 10, 15 anos atrás, notificou o seguinte: para que todo ser humano no planeta, estamos falando de 7 bilhões de pessoas, tenham uma vida média de um cidadão de classe média de um país rico, precisaríamos ter mais 4 planetas Terras para retirarmos subsídios. E nós só temos um, né? E estamos acabando com ele. Então, essa é a sociedade a qual nos encontramos. E os distúrbios vão acontecendo, sobretudo no lar, onde a gente vai deixando, de alguma forma, um pouquinho de lado ali, o nosso lar e a nossa família, em prol de querermos sempre mais. E vamos trabalhando até tarde, vamos levando o trabalho para casa, a mulher com toda a sua necessidade, com toda a sua autoridade, com todo o seu direito, precisou sair do lar também, e esse é um momento de transição. A mulher saiu do lar para trabalhar até bem pouco tempo. Há que se chegar a um ponto de equilíbrio e se reencontrar novamente com a sua vocação natural, que não é só gerar o filho, mas cuidar do filho também. Então, tem todo o direito o gênero feminino de sair de casa, mas nesse momento de transição, onde isso ainda é muito novo, a relação com os filhos e a relação com o lar, ela ficou um pouco deixando a desejar. Em contrapartida, nós temos pais que sentem essa ausência em seus lares e que tentam, de alguma forma, suprir aos seus filhos. E a principal forma de suprir aos seus filhos tem sido, geralmente, duas: procurando trabalhar mais. Isso significa correr o risco de estar mais fora, para dar aquilo que todos nós entendemos que eles precisam consumir, e também deixando com que ele tome certas atitudes as quais um complexo de culpa já vai nos levando a não querer corrigir. Então, muitas vezes dizemos assim: puxa, mas eu já passo tanto tempo fora de casa, o tempo que eu estou em casa eu vou estar chamando a atenção do meu filho, eu vou estar brigando com meu filho, eu vou estar trazendo o meu filho a um castigo, a uma punição, enfim. E aí vai se deixando correr de uma forma em que essa criança muitas vezes vai assumindo uma personalidade não polida e as arestas não vão sendo separadas. Se a criança vai muito bem na escola, isso então é um outro fator. Não, ele está indo muito bem na escola. Vai que eu proíbo ele de ficar até as 4 da manhã na internet e ele começa a dar errado na escola. Está indo tão bem, deixa ele ir assim. São questões nossas do cotidiano que vão sendo vividas por nossas famílias, por nossas relações e gerações, e que nem sempre nós nos damos conta. Então, temos hoje uma geração de jovens, crianças e adolescentes que não conhecem o limite. As histórias que surgem nas escolas, e quem é professor, imagino que aqui tenha alguns, quem sabe muitos, sabe muito bem do que eu estou falando, da criança, do adolescente, do jovem que hoje não conhece limites. Mas precisamos fazer bem feitos as nossas relações, porque nós temos gasto um tempo incrível voltando para corrigir, voltando para consertar. E às vezes alguém se pega pensando assim: puxa vida, Chico Xavier, que trabalho maravilhoso, Madre Teresa de Calcutá, que sensacional. Espíritos que já tinham a liberdade para atuarem dessa forma, enquanto que a imensa maioria de nós, e quando eu digo imensa maioria de nós, estamos citando a média evolutiva no planeta, a imensa maioria de nós continua voltando para consertar aquilo que estragou ou aquilo que não fez bem. São verdadeiras algemas que nos prendem e que nos impede, espíritas que somos conscientes, de darmos um passo mais adiante, de darmos um passo mais avante na espiritualidade, de darmos um passo mais colaborador
nesse campo imenso que é o campo de trabalho do nosso Mestre Jesus, que é o próprio planeta. E quando a gente olha para o planeta, olha para a sociedade ao lado e vê como está, a gente vê a necessidade que se tem de se engajar nesse imenso campo. Mas, se nós hoje, nesse momento, não assumirmos a nossa consciência enquanto espíritas e não fizermos bem aquilo que precisamos fazer, certamente vamos precisar ficar voltando para consertar, marcando passo, andando em círculos, em vez de ir à frente e galgar novos trabalhos, galgar uma nova espiritualidade, galgar novas experiências espirituais. É no recanto da família, e quando nós falamos em família, falamos com muita tranquilidade, baseado mesmo na doutrina espírita, baseado mesmo nos livros que estamos trazendo aqui hoje, sobretudo o livro de André Luiz, que todo tipo de família precisa ser respeitado, desde que nesse círculo familiar haja o amor. Então, todo tipo de família, a família moderna, seja ela qual for, ela precisa ser respeitada. Nós estamos falando de relações de amor, não estamos falando de relações de gênero. É preciso que nesse círculo familiar nós façamos bem aquilo que está ao nosso redor, porque é ali que está a nossa primeira responsabilidade, é ali que está a nossa primeira necessidade de atuar. Mas de que adianta o Sérgio Luiz vir com todo carinho, com todo o coração, hoje, compartilhar esse estudo aqui com os irmãos em Cabo Frio, se ele não está fazendo dentro de casa bem? Bom, pelo menos ele já é um espírita, já é alguma coisa, já está estudando um pouquinho, mas certamente vai precisar voltar para fazer direito aquilo que não está fazendo. Então nós temos uma grande oportunidade. O Espiritismo, que é aquele que nos diz, nós temos uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, através das reencarnações, hoje nos abre a consciência e nos diz, nós temos uma grande oportunidade de, a partir de então, a partir de uma palestra, a partir de um estudo, a partir de um livro, a partir de conhecer a doutrina espírita, se situar e entender que o que está ao nosso redor é o primeiro trabalho que precisa ser bem feito, para que a gente avance, para que a gente siga espiritualmente adiante. As nossas relações afetivas, que nós tanto sonhamos com a alma gêmea, com aquele espírito que vai nos completar, com aquele espírito que poderia ser tudo aquilo que nós sempre esperamos durante a vida, né? Tudo aquilo que você sempre esperou durante a vida, não tudo aquilo que o outro sempre esperou durante a vida. Nós somos seres individuais, 7 bilhões de seres humanos no planeta e ninguém é igual. Estão aí as impressões digitais para provar. Então nós somos seres individuais. Claro, não fomos criados para a individualidade, para o individualismo, mas a individualidade é um dos grandes poderes que o Criador deu a todos nós. Nós somos únicos nesse universo. E quando a gente se olha para dentro da gente, como a gente gosta da gente, como a gente gosta de estar vivo, como a gente gosta de poder interagir, como a gente gosta. É preciso se gostar. Esse sentimento que você tem por você é a sua individualidade falando mais alto, é prazeroso. Só de estar sentindo isso, estar vivo, já deveríamos dar graças ao Senhor, porque muitas vezes nós não entendemos por que um ente tão poderoso criou a todos nós. Mas a individualidade não explica tudo, mas ajuda para que possamos entender um pouquinho o motivo dessa criação. O outro poder que temos é o livre-arbítrio. Somos tão poderosos no livre-arbítrio que Deus respeita ele também. Então, se nós tomamos uma decisão errada, o livre-arbítrio vai falar mais alto e muitas vezes a gente vai estar indo por um caminho diferente daquele que foi traçado na nossa reencarnação. Tem um amigo palestrante, uma pessoa maravilhosa, não vou falar o nome, e ele me confidenciou o seguinte: há 2 anos brigando num casamento, brigas cotidianas e um envolvimento do qual não queríamos nos separar, até porque estávamos entendendo que aquelas brigas eram algum resgate e que, se somos espíritos em resgates, estávamos ali e precisávamos ficar resgatando. Até que, passado 2 anos, a espiritualidade da casa chegou e falou: meu filho,
Vocês estão, todos os dois trabalhadores da casa, vocês estão sofrendo à toa. Como assim sofrendo à toa? Vocês decidiram estar juntos por uma questão do livre-arbítrio de vocês. Tenha sido por uma atração, tenha sido por um momento de carência que todos nós vivemos, tenha sido por qualquer motivo, mas, e vocês têm esse direito de fazer essa opção, mas vocês já não viram que não dá certo? Vocês já não viram que não vai adiante? Por que estão teimando? Ah, porque achamos que tínhamos esse compromisso. Não, não tinham. E aí ficaram ali, né, meio de boca aberta, porque nós espíritas temos alguns hábitos. A gente vai aprendendo o conhecimento e a gente cristaliza algumas coisas. Não, tudo o que acontece comigo é problema da reencarnação passada. Não. O nosso livre-arbítrio é poderoso. E muito dos males que nós sofremos hoje em dia são da nossa própria decisão nessa vida. Nesse momento, há um desculpismo muito grande em jogar nas encarnações passadas os nossos males da vida de hoje. E quando nós vamos estudando um pouquinho mais, como os irmãos têm feito, a gente vai percebendo que a coisa não é bem assim, que aqueles momentos principais que vão ser transformadores na nossa vida são os que nós precisamos passar. Tudo o mais nós podemos escolher. Ainda assim, nós sabemos que a própria lei do resgate, ela pode ser de alguma forma amenizada, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Foi isso que o nosso mestre falou. E trabalhar é uma excelente forma de amar. Nós vamos chegar nesse momento já já. Mas a alma gêmea, de fato, ela não existe. E existem os espíritos que estão caminhando já há algum tempo juntos, espíritos que se comprometeram na espiritualidade e se comprometeram muitas vezes de resgatarem. Não é porque se comprometeram na espiritualidade de estarem juntos que essa relação será 1001 maravilhas. Não. Muitas vezes a relação, uma vez no retorno ao despertamento da carne, ela pode ser de alguma forma dolorosa, mas ela precisa estar ali acontecendo. O nosso querido, eminente palestrante, e podemos dizer com segurança, nesse momento, o grande representante do espiritismo no Brasil, quem sabe no mundo, nosso querido Divaldo Franco, diz que o momento certo de entender quando já não dá é quando se perdeu o respeito. Quando se perdeu o respeito, realmente já não é mais possível. Entretanto, as relações que trazem consigo os seus filhos, elas precisam ser de alguma forma também avaliadas. Mas, no final de tudo, é muito melhor que não se esteja compartilhando o mesmo espaço infeliz, porque se é possível ser feliz de alguma outra forma e tornar crianças e filhos felizes de alguma outra forma, que seja o objetivo final é ser feliz. E é para isso que nós viemos aqui. Então precisamos muito refletir sobre as nossas relações. Aqueles que ainda têm nas suas relações familiares, aqueles que ainda têm nas suas relações afetivas, conjugais, as suas relações de pais e filhos, ainda vive os seus grilhões, precisa refletir muito sobre isso. Precisa refletir com bom senso, buscando não essas fórmulas prontas, que é o cacuete nosso, né, espírita, de cristalizar ideias, mas procurando ver o que a doutrina espírita realmente diz para todos nós. Para a gente terminar falando das relações afetivas e das relações familiares, quem é que está nos substituindo com o outro atualmente? Eu imagino que para alguma geração, um pouquinho acima da minha, esses fenômenos modernos das redes sociais ainda não estejam acontecendo. Na minha geração, eu imagino que mais ou menos, eu tenho 48 anos, ninguém diz, todo mundo me dá 47. E eu imagino que para as relações abaixo de mim, esses fenômenos das redes sociais que são fantásticas. Eu acho que tive o privilégio de ser um dos primeiros a montar um grupo, que é o ESD, de estudo espírita, no Centro Espírita Discípulo de Jesus, através das redes sociais. 95% de pessoas que não se conheciam estão lá estudando. Então a coisa pode ser usada, foi feita para ser usada para o bem, mas nós temos uma facilidade incrível de deturpar tudo isso. Mas voltando ao nosso assunto, quem é que está nos substituindo hoje nas nossas relações? Claro, a coisa ficou muito instantânea.
né? Temos trabalho para dar conta, os filhos têm faculdade ou estão na escola, a coisa ficou muito rápido, o mundo está muito acelerado, mas por que nós precisamos perder o momento da mesa junto? Nem que seja na hora do jantar. Por que a gente precisa perder o momento do bate-papo? Por que a gente precisa perder o momento de deitar na cama um pouquinho junto? De conversar, seja com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com a nossa mãe, com os nossos pais. Por que a gente precisa perder os melhores momentos da vida? E muitas vezes a gente vai se comunicar com o filho no quarto ao lado através do WhatsApp. Porque já ficou o Facebook um pouco caduco. E cada vez vão aparecendo novas formas que vão nos levar a essa comunicação instantânea. Entretanto, nós precisamos estar atentos, porque ninguém nos substitui nas nossas relações. Essas que nós precisamos dar conta para não ficarmos marcando o passo e termos a chance de voltar, não para ficar consertando, mas para ir mais adiante ainda. Então é muito interessante, porque as redes também podem ser paredes, elas podem nos trancar um do outro. Então precisamos estar atentos para isso. Seguindo aqui com esse nosso segundo momento, nós precisamos dizer que há que se compreender o outro, nós necessitamos do outro. Imagina você numa ilha deserta. Você numa ilha deserta e farta. Só você. Tem tudo ali o que você quiser comer de frutas. Né? Se você ainda come carne, caça, tem a caça lá, tal. Só você nessa ilha deserta. Água em abundância. Que necessidade que você tem de mudar. Que necessidade de você tem de se melhorar. Eu já me imagino cabeludão, em termos, né, porque a careca não deixa, mas todo barbudo, todo largado andando, porque você não tem necessidade nenhuma de se mudar, você não tem necessidade nenhuma de querer ser melhor. A função do outro em nossa vida repercute principalmente em nos servir de algum espelho para o que queremos ser ou para aquilo que já não queremos ser. Quando Jesus diz que quando 2 ou mais se reunirem em seu nome, ele estará presente, ele poderia ter dito 1. Mas quando ele diz 2, além de outras inúmeras lições, outros inúmeros educações que existem nessa fala, porque Jesus aproveitava tudo para dar múltiplos ensinamentos com uma única frase. Quando ele diz isso, ele está dizendo que nós somos sociáveis. Ele está dizendo que o outro é importante também na nossa vida. E se a gente começa a abrir mão do outro, a gente só cristaliza o nosso orgulho, a gente só cristaliza o nosso egoísmo. O outro precisa ser conversado também pelo olhar dele. Não adianta a gente querer entender o outro só pelo nosso olhar. Ah, mas eu sou espírita, eu tenho que largar na frente. Se eu estou aqui e estudo o espiritismo e o outro não, eu tenho alguma vantagem de conhecimento. Ora, eu tenho que ser o mais maduro da história. Alguém tem que começar a ser mais maduro nessa história, para que a coisa possa funcionar. Então, o outro precisa ser compreendido pelo olhar dele também. Não adianta eu querer olhar para o outro e entendê-lo sobre os meus conceitos, e muitas vezes sobre os meus preconceitos. Não são os meus olhares, são as minhas configurações psicoemocionais. O outro tem a dele. E muitas vezes ele vai fazer algo não é para te machucar, é porque é dele fazer essa forma. Então, se não há o diálogo buscando a compreensão, a coisa não acontece. Essa compreensão ela não pode ser permissiva, porque ser permissivo é concordar com o erro. Ser permissivo é abaixar a cabeça e deixar que o erro aconteça. Mas é a compreensão que busca o diálogo. Nós precisamos também educar sem ser discursivo, porque exemplo não é a principal maneira de educar, é a única maneira de educar. Já dizia Sócrates, o precursor do espiritismo, né, que foi até as últimas instâncias do seu exemplo. Sócrates morre como exemplo, porque ele diz o seguinte: eu sou inocente. Eu sou inocente, eu sei que eu não fiz nada de errado. E se eu aceito esse direito de ir para outra cidade, que é como se fosse o exílio de hoje, eu estou concordando que eu fiz algo de errado. Então, se tem que ser assim,
que seja, e ele vai ao extremo do seu exemplo. Então nós precisamos entender que a educação ela não pode ser discursiva, ela tem que ser pautada no exemplo. O perdão são chaves de libertação que a gente precisa analisar com mais profundidade. O perdão também não pode ser destrutivo. Eu te perdoo, mas não quero saber. Sai daqui. Eu te perdoo e continuo te odiando. Claro, não, muitas vezes você não vai ter a necessidade de perdoar e continuar convivendo com a pessoa. Sobretudo se isso te faz algum mal. Mas perdoar e continuar odiando não tem muito sentido. E às vezes o indivíduo perdoa daquele jeito assim, olha, eu vou perdoar, sabe? Mas lá na mente dele ele pensa assim, eu vou perdoar, mas se acontece alguma coisa com fulano que não é tão bom assim, sabe, eu fico um pouquinho feliz da vida. E ele acha que se ele continuar emitindo ali os seus pensamentos negativos, que aquilo pode fazer mal ao outro. Tudo bem, as emissões de pensamento negativo, elas podem até atingir o outro. Mas é esse o perdão espírita? É esse o perdão cristão? É esse o perdão que nós queremos? Não, não pode ser esse perdão que vai destruir o outro ou que vai nos destruir. O perdão, ele é uma reconstrução da relação, mesmo quando essa relação não possa ser ali lado a lado. Mas precisa ficar, pelo menos, zerado de sentimentos negativos. E o amor também não pode ser impositivo. E muitas vezes a gente impõe o nosso amor. Né? Porque a gente ama, a gente quer o bem e a gente acha que a nossa maneira é a única correta de lidar com as coisas. Então a gente impõe. E a gente vira super protetor, a gente está ali tomando uma série de cuidados que já não é mais para o momento daquela educação, a gente se torna o pai castrador ou a mãe castradora e sem perceber a gente vai envolvendo aquele outro que está sob a responsabilidade nossa da educação, seja o filho ou seja ele quem for, num distúrbio psicoemocional que mais tarde vai se refletir de alguma forma. Então, esse amar também não pode ser impositivo. Se há um momento de se afastar, é preciso saber quando. Muitas vezes, por exemplo, nós temos preconceito de recorrer a especialistas. A doutrina espírita nos diz, por exemplo, que ela caminha junto com a ciência. E que a ciência vai e já está, de alguma forma, e em muitos setores do planeta, confirmando o que o Espiritismo diz. E vai cada vez mais. Então ela diz que ela caminha junto com a ciência. Mas a gente ainda acha que para buscar curar os nossos distúrbios, ajudar nas nossas relações que estão realmente muito desgastadas, quando elas estão, a gente acha, por exemplo, que buscar um especialista é uma besteira. Né? Quanta gente ainda acha que recorrer a um psicólogo é coisa de quem não está muito bem batendo da bola. Né? Um psicanalista, não estou maluco, não estou louco, o que é isso? A um terapeuta, um psicoterapeuta, pessoas que estudaram anos e que estão ali habilitadas, não a fazer o serviço que a gente tem que fazer, mas nos ajudar a atravessar a maré com o seu barco de conhecimento. E a gente ainda tem, muitas vezes, preconceito de procurar. Mas a família, ela é laboratório de quê? Ela é o laboratório, antes de tudo, da solidariedade. Se nós não somos solidários em família, nós não somos verdadeiramente solidários. Também não podemos ser, obviamente, solidários só em família. Né? Tem gente que, dentro da sua família, né, protege com unhas e dentes, mas o outro, de fora, é um problema sério. Não. Ela precisa ser um exercício de solidariedade. Claro que tudo isso, envolto em palavras, envolto no livro da própria doutrina, se torna, de alguma maneira, muito mais fácil, sobretudo no entendimento teórico, e que a prática ela é muito mais difícil porque ela depende do outro e ela pode levar ao conflito. Mas se você faz muito bem o que você faz em relação ao outro com o qual você precisa conviver, você já está com a consciência tranquila. E nós não temos nenhum controle sobre o outro. Há um grande erro em achar que não temos controle muitas vezes sobre nós mesmos. Ainda fazemos coisas as quais não gostaríamos de fazer, quiçá sobre o outro. Na nossa relação com o outro, a nossa responsabilidade é só de 50%. 50% bem feito, porque os outros 50% dependem do outro, dependem dele. Então, nós não temos nenhum controle sobre isso. Cabe a nós
buscar exercer essa família enquanto laboratório, essa convivência, seja ela qual for, enquanto laboratório de solidariedade, enquanto um laboratório de diálogo, enquanto um laboratório de compreensão. Que maravilha mergulhar no fundo do outro. A gente mergulha em tanta coisa, a gente vai para a faculdade, a gente se forma, a gente mergulha na ciência que a gente aprende, ou na profissão que a gente aprende, e muitas vezes a gente fica especialista em tudo aquilo, mas a gente ainda não consegue mergulhar em nós mesmos e mergulhar no outro. E coletivamente nós repetimos as mesmas ações. Nós vamos a Marte. Os robôs já chegaram lá, o homem pisou na Lua, mas verdadeiramente a coletividade ainda não mergulhou dentro dela, nem dentro da sociedade que é a outra à sua frente. Então os conflitos sociais continuam acontecendo. Esse mergulho no terceiro milênio é extremamente importante para todos nós. A espiritualidade diz para a gente o seguinte: até o século XX resolvemos muito bem o problema da inteligência. No século XXI, o grande desafio é o problema da convivência. Então nós vamos ter que nos exercitar. Regeneração batendo a porta, nos convidando. Nós vamos ter que nos exercitar e tentar mergulharmos em nós mesmos e também mergulharmos no outro para que possamos entendê-lo. A convivência, essa em que as sociedades hoje se debatem, em que as bombas são soltas, em que as metralhadoras são disparadas, boa convivência começa no íntimo de cada um de nós. Não vai haver sociedade em boa convivência se os indivíduos não começarem dentro de si a cultivar essa boa convivência, sobretudo, inicialmente, terminando com os seus conflitos interiores, para que ele possa se libertar. Ao se libertar desses conflitos, interagir de forma mais livre, sem pesos, sem grandes pesos no ombro, com o seu próximo. E essa tese que é muito interessante, químico-matemática do ser humano, para a gente entrar na nossa terceira parte, ela nos diz o seguinte: é como se nós fôssemos um recipiente. E esse recipiente, ele não pode ser pouco cheio, pouco vazio. Ele também não pode transbordar demais. Esse ser humano, em forma de recipiente, precisa receber, na sua construção da vida, respeito, carinho, amor, solidariedade. É como se aqueles que são responsáveis por nós, ou nós que somos responsáveis por outro, fôssemos colocando nesse recipiente humano respeito, carinho, amor, solidariedade, compreensão, diálogo. Fôssemos preenchendo ali com boas vibrações, preenchendo ali com as nossas boas atitudes. Educação também, ser duro, mas sem ser excessivamente enérgico, né? Ser firme, mas sem ser ignorante, preenchendo ali tudo isso. E esse ser humano, ao crescer, sobretudo nessa fase infantil, esse recipiente precisa ser preenchido. E esse ser humano, ao crescer, ele vai estar completo, ele vai estar melhor preparado, ainda dentro dos seus defeitos, porque nós não somos perfeitos, mas ele vai estar mais completo, ele vai estar mais preparado para encarar como adulto as suas dificuldades e o seu relacionamento com o outro. Se faltamos com as amostras do respeito, se faltamos com o preenchimento do amor, com o preenchimento da solidariedade, essa criança, quando ela interagir com o mundo, ela vai buscar tudo isso e vai buscar de muitas formas diferentes, dependendo do caráter e da índole dela. Alguns vão buscar na carência. Eu sou desesperadamente carente e preciso de alguém para ser feliz. Alguns vão buscar na forma mais ríspida de viver em sociedade. Há os que vão buscar também pelos caminhos da violência. Então, é muito importante essa responsabilidade, para que esse recipiente ele fique verdadeiramente preenchido com tudo de bom que nós temos para oferecer para o outro que está na nossa convivência, sobretudo para o outro que depende da gente. Chegando no indivíduo, que é essa parte em que nós vamos aqui mergulhar um pouquinho no nosso íntimo e depois vamos continuar mergulhando, porque temos feito isso. Afinal, somos espíritas, temos estudado, isso é mergulhar dentro de nós mesmos para nos conhecermos. Esse indivíduo problemático, esse indivíduo preso às carências, esse indivíduo preso aos distúrbios, esse indivíduo preso a toda forma adulterada de lidar com ele mesmo,
ele é aquele indivíduo mal preenchido, ele é aquele indivíduo que não recebeu no momento correto todo aquele cuidado que ele verdadeiramente precisava receber. A principal relação é conosco. Para que a gente se relacione bem com o próximo, essa relação precisa passar bem conosco. Ela precisa estar inteira, ela precisa estar harmônica conosco. Amar ao próximo como a ti mesmo foi o que nos recomendou Jesus. E se a gente não se ama como devemos nos amar, obviamente, esse amor, ao sair para o próximo, vai estar de alguma maneira deturpado também, porque há um grande equívoco que todos nós acreditamos. Nós achamos que podemos dar aquilo que não temos. E muitas vezes fazemos um esforço quase humano para esse oferecimento. Entretanto, como a experiência tem nos mostrado, é frustrante, porque verdadeiramente só conseguimos oferecer aquilo que já possuímos dentro de nós. Então, voltar de uma maneira reflexiva para o nosso íntimo, para a nossa reforma interior, para o nosso crescimento espiritual, ela é, sobretudo, importante. Não pautado no individualismo dos tempos atuais, porque, lembrando, o outro é extremamente importante para a nossa trajetória. Não pautado no egoísmo, não pautado no orgulho, mas numa maneira saudável e o mais equilibrada possível de olharmos para dentro de nós mesmos e procurarmos nos entender, para que possamos nos libertar dos nossos cativeiros interiores. As pessoas que sofrem pelo excesso de suscetibilidade, as pessoas que criaram a baixa estima, então para o sujeito tudo é um problema. Você não pode falar nada com o sujeito, porque qualquer coisa que você fale com o sujeito, ele acha que você está ferindo, ele acha que você está agredindo. Esse excesso de suscetibilidade por não ter recebido a atenção devida, o carinho, o amor devido, no seu devido momento. Então, acha-se ali tudo. Muitas vezes alguma coisa acontece aleatoriamente e a pessoa já está ali encucada, encasquetada, achando que a coisa está acontecendo com ela. Então, o excesso de suscetibilidade, essa estima baixa, é um grande cativeiro de todos nós, dos quais nós precisamos nos libertar, e vai ser através do estudo e da interação que a gente vai conseguir avançar. E ficamos ali, nos sentindo vítimas das circunstâncias, criamos a nossa caixa de mágoa, né? E é uma caixa de mágoa, às vezes você anda com aquela caixa de mágoa na cabeça, doido para encontrar alguém para conversar sobre as suas mágoas, né? E a pessoa se aproxima e você, joga aquela caixa de mágoa em cima dela, né? Quando na verdade, se essa conversa fosse mais feliz, mais sorridente, claro que tem os momentos de dores e de tristeza. Puxa vida, mas como é bom a gente receber alguém feliz na nossa casa, como é bom a gente receber alguém alegre, a gente quer até que não vá embora, mas quando toca a campainha e é aquela pessoa que veio se lamentar, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, precisamos também estar atento, pelo menos para que a gente não seja essa caixa de mágoas abundante. Essa introspecção que vai nos levar cada vez mais ao orgulho e ao egoísmo. Esse complexo de inferioridade, segundo Dan Koester, que é um cientista das ciências humanas na Universidade do México, ele nos causa um problema tão grande, que tudo o que nós vamos fazer na nossa vida vai ser filtrado pelo complexo de inferioridade. A gente vai começar a achar que tudo que a gente faz na vida não dá certo. Por quê? Porque nós vamos criando a ideia de resultados negativos. Eu não mereço, eu não consigo, eu não faço, eu não vou dar conta. E nós vamos criando um cabedal de resultados negativos e muitas vezes as coisas, antes de acontecerem, nós já estamos pensando de forma negativa de que elas vão dar errado. E muitas vezes vão acabar realmente dando errado. Então é preciso que a gente esteja atento a tudo isso. Claro, nós não somos perfeitos. Nós teremos sempre ainda, nesse momento evolutivo, as nossas deficiências. O planeta só vai ser de regeneração, não vai ser ainda celestial. Vai ser só de regeneração ainda, e nós vamos ter as nossas deficiências, só que com remédios mais ao nosso alcance, para que a gente seja tratado nessas deficiências, remédios espirituais e fraternais, sobretudo. Mas é preciso que a gente, enquanto espírita, que já tem acesso a todas essas informações, a gente realmente esteja trabalhando para que se livre dessa questão. Através do perdão,
como uma lei científica de equilíbrio mental, nós podemos alcançar grande liberdade. Vejamos, você não perdoou o outro, e daí? Muitas vezes o outro não está nem esquentando com a sua falta de perdão. Quem está saindo no prejuízo é você. Quem está levando todos os problemas e está remoendo é você. Às vezes você nem consegue dormir direito remoendo os problemas porque você não consegue perdoar. E muitas vezes não é aquele outro, é aquele outro que está aqui, pertinho da gente. Mas se você não perdoa, o problema passa a ser seu. O problema do outro, se ele realmente está errado e te feriu, é a corrigenda dele. Não perdoar é um problema seu. Então perdoe. Você só tem a ganhar. A tua mente vai ficar mais livre, as tuas vibrações vão, de alguma forma, falar melhor. Você vai estar, pelo menos, atraindo uma atmosfera espiritual mais positiva, porque nós já sabemos que nós temos as nossas esferas espirituais particulares, que são aquelas que nos acompanham. E Emmanuel diz assim para a gente, e aí serve como uma carapuça gigantesca, né? Quiçá para todos nós, quando ele diz assim: você ainda é aquilo que você faz quando está sozinho, ou que você sente quando você está sozinho, ou que você pensa na sua cabeça e que os outros encarnados não podem ver. Você ainda é isso. Essa é a tua sintonia espiritual quando você chegar na espiritualidade. E aí a gente deve acordar: opa, eu ainda estou aqui, vou reconciliar com o meu inimigo enquanto estou a caminho, porque eu ainda sou isso. Eu ainda sou desse jeito. Eu ainda sou dessa forma. E é essa, se eu desencarno agora, eu estou automaticamente ligado a essa espiritualidade. Quem não gostaria de entrar em nosso lar? Né? Quem não... Olha, eu acho que se tiver um pronto-socorro espiritual aonde eu já possa ir, eu já vou ficar muito feliz. Né? O nosso lar, que é aquela cidade maravilhosa, então... Mas quem não quer compartilhar da espiritualidade, pelo menos boa, positiva, já não vamos dizer superior, mas a espiritualidade boa no desencarne. Então, nos avaliando interiormente, nós conseguimos detectar o que nós ainda sentimos e pensamos. Essa é a nossa conexão espiritual. Se nós desencarnarmos nesse momento, a nossa conexão espiritual será exatamente essa. Não há como nos iludir. É preciso que a gente esteja cada vez mais atento para isso. Aritmética do perdão. Uma ofensa mais uma ofensa, conflito. Não tem para onde correr. Uma ofensa mais uma neutralidade. Não acontece conflito, mas o mal está prevalecendo. Porque aquela ofensa vai ficar ali sendo, de alguma forma, remoída, aquela ofensa vai ficar ali sendo, de alguma forma, lembrada. E uma ofensa mais uma atitude positiva, que pode ser o perdão, a anulação do mal. Ah, mas o outro me fez uma ofensa aqui e eu nem o conheço, ele foi embora. Você perdoou dentro de você. Porque nós estamos interligados por atitudes mentais, por emanações elétricas da nossa mente. Nós vamos nos conectando uns aos outros através disso. Então, os irmãos que emanam situações mentais parecidas com a nossa vão também se aproximando da gente em toda a nossa trajetória. Estamos falando de encarnados e desencarnados. Está lá em Mecanismos da Mediunidade, dá para a gente entender um pouquinho sobre isso. Embora seja um livro que a gente tenha que se aprofundar umas 10 vezes, senão não dá para tirar muita coisa. Mas está ali para a gente, é isso mesmo, para a gente estudar. Pelo menos eu, né, tem sido assim. Precisando ler cada vez mais o Mecanismo da Mediunidade, que não é um livro tão simples, mas está lá. A gente se aproxima, se comunica e se atrai pelas ondas mentais. As ondas mentais que compensam umas às outras, né, nessa semelhança de pensamentos, são aqueles que nos comprazem, são aqueles com qual nós gostamos de estar mais juntos. Então, pelo menos perdoa, porque se você for ficar nessa vibração, você está de alguma forma ligado, se não já ao outro que foi embora e não quer nem saber da tua falta de perdão, pelo menos a uma energia espiritual não positiva. E aí você tem a anulação do mal. Perdoar 70 vezes 7 não é para os fracos, é para os fortes. Os fortes conseguem fazer isso. E o espírita, ele é forte na verdade, porque ele é conhecedor de muitas verdades que muitos ainda não conhecem. E nós precisamos estar detidos em tudo isso. Nesses 5 minutos que nos resta, falar um pouquinho aqui da era do selfie, cada vez mais nessa sociedade nossa de consumo. Então fizemos aqui um trocadilho, não é verdade? Nessa nossa sociedade de consumo, nessa sociedade onde nós estamos cada vez mais arregados em ter, em possuir,
né? E a matéria, ela também emana os seus fluidos, as suas energias. Ela também, de alguma forma, impactua. Quem é que nunca gostou, né, de ter algo ali novinho, zerinho? Quem é que nunca se sentiu bem, né, ao ter ali aquilo que tanto desejou? Não há erro nenhum nisso. O problema está no excesso. O problema está no desequilíbrio. E essa própria energia, entre outros fatores, essa própria energia emanada, que a matéria tem essa capacidade, ela vai nos impregnando. Ela vai tomando muito mais conta de nós e vai nos voltando muito mais para a energia da matéria, o foco para a energia da matéria, do que para a energia espiritual. Mas, como nós já dissemos, não vamos conseguir avançar sozinhos e precisamos, cada vez mais, estarmos atentos para o outro. Não vai haver cessação de conflito se nós não olharmos para o outro como um indivíduo independente de nós e que não está ali para fazer e satisfazer todas as nossas vontades. Por isso, começar se amando, se livrando aí, sem ser egoísta, sem ser vaidoso, né? Sem esse excesso de complexo de vaidade ou complexo de inferioridade, começar se amando de verdade é uma chave muito importante para que a gente abra algumas algemas do nosso cativeiro íntimo. Fazer ao outro aquilo que gostaria que ele te fizesse é muito importante. Uma chave importante para que a gente abra algumas algemas desse nosso cativeiro. Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que ele te fizesse. Uma vez uma professora de antropologia me pegou nessa. Em plena sala de aula, ela disse: alguma coisa que seja aí que a gente possa dizer que seja bom para a convivência. Né? Antropologia é muito convivência. Aí eu disse: olha, fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Aí ela disse: olha, eu vou botar uma vírgula em termos. Aí eu falei: por quê? Porque se você pegar, por exemplo, um índio que gosta de viver lá na floresta amazônica, você gostaria de ter um apartamento, uma cobertura em Ipanema? E eu disse: sim. Né? E ela disse: se você bota esse índio que gosta de viver na selva lá, porque você gostaria de ter, você está dando uma para ele. Aí ela, com razão, falou: então, isso não pode resumir tudo. Eu falei: mas tem mais um pedacinho. Posso falar? Pode. É não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que os outros te fizessem. Aí ela disse: ah, sim, tudo bem. Eu sou ateia, mas eu vou considerar isso aí que você está falando. Então, isso é mais importante. Por quê? Porque no nosso caráter evolutivo, como nós estamos mais próximo da linha de partida do que da linha de chegada, é muito mais fácil na nossa evolução a gente deixar de fazer coisas do que passar a fazer coisas. Nem sempre a gente consegue com êxito passar a fazer coisas para evoluir, mas muito mais próximo a gente consegue deixar de fazer coisas. É um conceito, inclusive, ocidental. Qualquer empresa mundial entende que ela pode evoluir muito mais deixando de fazer coisas do que passando a fazer coisas. Né? E isso é simplesmente uma cópia da evolução humana. Então, nesse sentido de não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que ele te fizesse, há essa questão que é muito mais fácil de você deixar de fazer coisas, porque muitas delas você ainda não vai conseguir fazer. Eu ainda não vou conseguir, no meu caminho aqui para o Rio, parar na beira da estrada e levar um mendigo para casa, como Teresa de Calcutá. Né? E seria belíssimo isso, mas nós ainda temos as nossas algemas. Por quê? Ficamos vindo aqui para tentar acertar e fazer bem feito aquilo que a gente não vem fazendo. Por isso, hoje, nós podemos começar a fazer diferente. Fazer bem feito o primeiro trabalho que está ao nosso alcance, partindo do entendimento que o próximo que disse Jesus é o próximo que está mais próximo na nossa vida. E nós podemos acertar de uma maneira maravilhosa, não perfeita, mas com equilíbrio, com o amor que a gente já consegue reunir em nossos corações. Se fizermos bem feito, estamos nos preparando para não precisar para voltar e consertar muitas dessas coisas. E poderemos avançar de verdade num próximo momento reencarnatório. As expectativas do outro não são as suas expectativas. Ele tem as próprias expectativas dele e essas expectativas precisam ser respeitadas. Uma das principais, e posso dizer que a principal chave para as algemas do nosso cativeiro é o trabalho pelo próximo. E sempre há um espaço para nós nos encaixarmos. Sempre há. Não sei da passe. Há alguma coisa dentro da casa, uma casa espírita belíssima dessa, que a gente está lá entre Rio e Cabo Frio, a espiritualidade já está nos acenando de forma maravilhosa.
e nos dando as boas-vindas. Uma casa belíssima dessa sempre tem o que fazer. Ainda tem mais uma coisa. Eu não sei se é a experiência que os irmãos vivenciam aqui, mas eu já vivenciei algumas experiências muito interessantes. Se não tiver o palestrante, a casa funciona. O dirigente faltou, a casa funciona. Tira o pessoal que arruma a cadeira. Tira o pessoal que chega mais cedo para preparar, dar uma varrida no salão. Tira o pessoal que vem aqui, não sei se acontece em dias não de sessão, para dar, né, aquela ajeitada na casa. Fica difícil a casa funcionar se esse pessoal se ausenta. Então, até nisso, a espiritualidade sabe trabalhar de uma forma benéfica a contemplar todos nós. Então, sempre há o que fazer. Claro, desejo que todos sejam médiuns maravilhosos, se não agora, certamente no futuro. Desejo que todos possam adquirir as mais belíssimas faculdades mediúnicas, né, exercitar, adquirir num próximo momento, enfim, para ajudar ao próximo. Mas se não é esse o nosso caso nesse momento, sempre há o que fazer, porque nada mais libertador do que o trabalho, onde vai dizer Emmanuel que o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte e em todo o tempo. Então, se você entende que o bem é teu advogado em toda parte e em todo o tempo, dedique-se ao bem. A casa espírita, eu cito a casa espírita porque ela é uma das formas principais organizadas em que nós podemos canalizar a nossa energia de trabalho. Mas há aqueles que vão partir para outras ações, há aqueles que vão para as organizações não governamentais, há aqueles que vão formar esse ou outro grupo voluntário autônomo para agir dessa ou outra forma, há aqueles que vão trabalhar de alguma maneira sozinho, mas alguma coisa a gente precisa fazer. Se a gente não se dispõe de tempo para isso, para uma dedicação espiritual, a gente ainda é produto dessa sociedade que faz a gente acreditar que o mais importante são as coisas materiais, essas que são passageiras, que vão ficar para trás quando todos nós retornarmos à nossa verdadeira pátria. Plantar vai ser sempre voluntário, colher vai ser sempre compulsório. Não tem jeito. E o que você plantar é o que você vai colher. Então é muito bom a gente escolher uma boa plantação, um bom plantio, porque nesse momento nós podemos escolher, porque o que nós vamos ter na nossa colheita vai ser compulsório. E se nós escolhermos uma boa plantação, nós vamos ter uma boa colheita também. Nos propomos a ser cristãos, mas não seguimos essa filosofia. Mas quando entramos para um trabalho ou para uma escola, seguimos a filosofia daquele trabalho, seguimos a filosofia daquela escola. Entramos no cristianismo, mas muitas vezes relutamos a seguir essa filosofia. Mas somos adaptáveis, estamos nos adaptando em vários setores da sociedade. Então é preciso que a gente esteja atento para essa filosofia cristã. Evangelho no lar, que chave maravilhosa de liberdade, praticado ali nos seus 15 a 30 minutos, às vezes pode passar com a sua família. É o momento do diálogo. É o momento onde você vai saber mais apuradamente dos seus filhos, ou interagir mais com seus pais, ou com seu esposo, com a sua esposa. Aquele momento onde vai ter aquela conversa mais ali ao pé do Evangelho, mais ali aos pés de Jesus. Muito importante. E a evangelização. Não educar os nossos filhos na nossa religião, na verdade, não é dar a ele liberdade de escolha, porque nós escolhemos o melhor colégio para ele, nós escolhemos, se pudermos, companhias para eles. Nós, muitas vezes, selecionamos as festinhas em que eles vão estar presentes. E na hora da religião, nós somos o super relativista liberal. Eduquemos à luz do espiritismo cristão. E ele vai ter a oportunidade de escolher a religião dele quando ele começar a raciocinar com isso. Então é muito importante que nós não recuemos dessa nossa responsabilidade. É preciso que você enumere os seus cativeiros e liberte. Eu imagino que os seus cativeiros interior, assim como eu tenho os meus também, sejam inúmeros. Enumere, busque a luz da doutrina espírita. Se precisar de mais ajuda, busque um especialista. E eu tenho certeza que você vai conseguir se libertar. Vamos deixar aqui algumas chaves de liberdade que o Espiritismo nos dá, finalizando o nosso estudo de hoje. Eu fui criado para ser livre, nós fomos criados para ser livre. E há um grande erro em achar que a liberdade
muitas vezes irresponsável, é que é a verdadeira liberdade. A gente vai invertendo tudo. A liberdade responsável é a verdadeira liberdade. Não é. Mas cumprir regras não é ser livre. Ora, mas cumprir o roteiro do evangelho espírita, do cristianismo espírita, é ser livre. Se nós cumprirmos esse roteiro, nós vamos alcançar a verdadeira liberdade a qual nós estamos fadados. E ser livre só depende de mim. Se eu seguir o roteiro cristão espírita, alcançarei a minha liberdade, que começa no meu íntimo e hoje. A palestra nunca termina. Levemos a palestra para os nossos corações, nossas mentes, nossos travesseiros. Pensemos nela ocasionalmente, nessa e nas outras. Em todos os estudos, eles não podem terminar quando a oração termina, quando a gente sai da casa. Levemos embora conosco. Ocasionalmente nos lembremos dela. Ocasionalmente vamos rever alguns conceitos. Vamos pegar os livros aqui apresentados. Uma palestra nunca pode terminar, porque ela precisa evoluir dentro de nós, nos ajudando a nos libertar. Desejamos honestamente que a paz do Mestre Jesus possa habitar de forma libertadora em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.